Começamos agora mais um programa Contra a Capa, esse nosso encontro semanal para poder falar sobre literatura, sobre a literatura mineira. A gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais para poder falarem sobre a sua vida, sobre a sua obra, falarem sobre a sua história de vida. Hoje estamos aqui no nosso espaço para poder conversar com uma pessoa que vai contar sobre o livro que escreveu, mas esse livro fala da sua vida ou de uma parte da sua vida, não é a vida toda que está ali. Uma parte da sua vida que vai sensibilizar muita gente, que quer sensibilizar muita gente, porque é uma experiência vivida que muitos de nós podemos viver e ele quer, com esse livro, sensibilizar as pessoas para isso. Nós estamos hoje com o escritor Sandro Luiz Matilde, a quem eu saúdo e digo que esse espaço é seu. Seja bem-vindo e obrigado por receber aí o nosso convite tão prontamente. Eu que agradeço, Flávio, pelo convite. Me senti muito honrado em poder participar desse programa e poder, através desse programa, divulgar algo que é tão difícil de ser vivido, né? Um tratamento de hemodiálise, mas que eu quero, com este livro, levar um pouco de esperança para essas pessoas e dizer que existe sim vida em hemodiálise, existe sim esperança para tratamentos em hemodiálise, né? E incentivar os pacientes que passam por esse tipo de tratamento a lutarem de forma ferrenha pela vida. Pois é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o tratamento que ele passou, sobre como hoje ele está em um outro estágio. Mas antes disso, eu queria te falar que para nos ouvir, para nos assistir, é possível fazer através do jornal Hoje em Dia, lá no nosso portal, e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas pode também nos ouvir na rádio web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então há muitas possibilidades para você nos ouvir, nos assistir, mas também se você perdeu um capítulo, se você quer indicar para alguém, não tem problema, está lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. Você pode pegar esse episódio e outros mais e enviar para as pessoas que você acha que devam assistir. Bom, o Sandro Luiz Matilde, ele é mineiro de Belo Horizonte, ele é bacharel em Engenharia Metalúrgica e mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela UFMG. Ele iniciou sua trajetória acadêmica em 1988, 11 anos antes do meu início na academia. Ele foi professor de Química em diversas escolas da rede pública e privada e atualmente é professor efetivo do Cefet-MG Campus Leopoldina. É autor de diversos livros e lançou recentemente a obra Diálise da Vida, que é uma coletânea de poesias, crônicas e reflexões sobre a vida pela ótica de um paciente em hemodiálise. É sobre essa obra que nós vamos falar hoje. A obra é a Diálise da Vida. E aí eu queria que o Sandro nos explicasse o antes dessa obra, como que chegou a essa obra. Você, Sandro, foi diagnosticado com um problema renal, né? E essa questão muda a vida por completo, porque de uma agenda cheia de sala de aula, de coisas para fazer, de repente entra aí na sua vida uma visita de 3 vezes na semana, 4 horas seguidas, em um hospital para fazer uma diálise. Como é que foi que você ficou sabendo dessa notícia e sua reação diante dela? Realmente é uma situação difícil, né? Ainda mais, por exemplo, no meu caso, que eu estava trabalhando como professor efetivo de Cefet, numa cidade do interior de Minas, na região da Zona da Mata, cidade de Leopoldina. E cidade do interior, a área de saúde deixa um pouco a desejar. Então, quando eu percebi que estava com algum tipo de problema renal, foi quando eu fui na endocrinologista, porque eu fazia um controle, e eu comecei a perceber, e ela me falou que a minha creatinina estava com valor muito alto, né? E a partir do momento que o valor da creatinina e da ureia estavam altos, ela me pediu para procurar um especialista. E interessante que na cidade de Leopoldina só tinha um especialista, né? Um nefrologista, Dr. Renato Vargas. Então,
eu procurei por esse especialista e ele, né, de forma bem atenciosa, de forma bem profissional, ele me mostrou que, pelo andar da carruagem, o tratamento que seria eficiente para mim seria a hemodiálise. E me recomendou, né, já que eu tinha condições de vir para Belo Horizonte, procurar um centro que tivesse com um atendimento à saúde renal mais avançado. Então, a mudança, tio Flávio, ocorreu muito em função disso. Quer dizer, tem uma mudança completa nisso, né? Porque muita gente está em Leopoldina, vai geralmente para Juiz de Fora, para fazer tratamento, porque há pessoas que estão hoje nas diálises que elas vêm realmente do interior, né? Elas chegam muito cedo para poder fazer o tratamento, mas vêm do interior, às vezes com um carro da prefeitura, ou se não de uma maneira própria, mas viajam antes da diálise. Exatamente. Né? A diálise, ela deixa você com algum... Como é que você sai da diálise? Extremamente cansado. Cansativo, cansado, né? Muito cansado. São 4 horas, né, onde a máquina, né, ela faz o que o seu rim não está em condições de fazer, né, e acaba que provoca um desgaste. Então, tem muitos pacientes, por exemplo, que saem da hemodiálise com pressão extremamente baixa, outros saem da hemodiálise até mesmo em cadeira de rodas, né, extremamente debilitados. Então, a diálise é um tratamento que mantém a vida da pessoa, mas que provoca também um desgaste muito grande. Vou te contar, antes da gente explorar um pouco mais essa história da diálise, que eu tenho uma curiosidade muito grande. A gente tem, através do Tio Flávio Cultural, que é um movimento voluntário que eu coordeno, visitas a alguns hospitais, como o da Baleia, do Felício Roxo. Fomos até no Evangélico também, mas não fizemos um grupo lá. E aí, quando eu fui no Hospital do Baleia, uma certa vez, para poder conhecer a diálise, para levar um grupo para poder fazer visitas voluntárias lá, eu fiquei tão impressionado, porque muitas pessoas têm no braço aqueles caroços, né? Sim, que vão... fístulas. Isso. Fístulas. Porque é da aplicação da agulha, né? E muitas vezes me impressionou também gente que já não tinha mais espaço no braço. Exatamente. E aí recorria para a barriga, para a perna ou para o pescoço. Exatamente. E aí aquela cena, eu não estava preparado para isso, cheguei perto de um senhor, falei com ele assim, olha, a vida é dura pra caramba, mas tenha fé. E aquele moço falou assim comigo, num olhar tão tranquilo, ele falou assim, olha, a vida não é tão dura desse jeito que você está falando não, né? Porque se fosse tão dura, eu não estaria aqui tentando viver. E é justamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando, através desse tratamento, preservar a minha vida. Exato. Aquilo me chamou a atenção primeiro porque a gente não deve falar de tudo, né? Porque eu não tinha instrução para poder falar o que eu deveria falar pelo susto que eu levei. Sim. Mas quando você chega ali e vê aquela máquina sugando o seu sangue, né, e devolvendo o sangue filtrado, o ambiente já nos assusta. E ainda tem uma outra coisa, Sandro. O ambiente é muito frio, né? Exato. Tem ar-condicionado, então é muito frio, então as pessoas ficam lá com aquelas mantas, muitas vezes no celular, vendo, porque demora muito, né? Como é que era no dia a dia, porque aí você veio de Leopoldina para Belo Horizonte, como é que era no dia a dia o seu tratamento? Eu vim de Leopoldina para Belo Horizonte e eu fui recebido no Hospital de Excelência aqui em Belo Horizonte, né? Tenho muito que agradecer ao pessoal do Hospital Felício Roxo pela recepção, pelo tratamento, pela educação, né? E isso faz muita diferença no tratamento do paciente, porque o paciente percebe que as pessoas estão valorizando a vida dele, né? Que as pessoas o chamam pelo nome, que as pessoas estão, né, juntas, promovendo, né, e querendo que ele realmente melhore. Então isso aí é importantíssimo. E eu costumo dizer o seguinte, o paciente em hemodiálise, ele fica mais tempo junto com as pessoas do hospital do que às vezes com a família dele. Porque ele fica 12 horas por semana, às vezes até mais de 12 horas, junto com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, né? E então esse ambiente ele é muito importante na vida do paciente em hemodiálise. Porque às vezes o paciente chega muito triste, né? Aconteceu alguma coisa que deixou ele meio cabisbaixo. E quando ele chega lá, se o ambiente
for triste, ele fica mais triste ainda, fica mais deprimido ainda, né? Existe uma tendência de pacientes que fazem hemodiálise entrarem em depressão, né? Uma taxa muito alta, né? As estatísticas mostram muito isso. Mesmo porque a notícia é uma notícia brusca, né? Muda a sua vida por completo. Você teve que sair de lá e ainda tinha condições para isso. Tem pessoas que não têm condições de mudar da sua própria cidade, né? Então fica nesse transporte de vai e vem. E que é um transporte cansativo também, porque às vezes você vai pela prefeitura, a prefeitura busca 3, 4, 5, 10 pessoas numa van. Exatamente. Você sai cedo de casa e volta muito tarde, e você falou que cansa, né? E a pessoa às vezes até pensa realmente, olha, eu vou desistir que eu não estou dando conta, algumas podem pensar. Mas quando a gente chega, eu estou falando como voluntário, dentro daquele ambiente, para poder fazer um bingo, as pessoas falam, mas é um ambiente de tratamento, fazer um bingo. A gente é tão bem recebido, Nossa. as pessoas que estão em tratamento recebem tão bem, e elas interagem, elas sorriem, obviamente, estão vivas, são pessoas, estão interagindo com a gente, nos recebendo bem, mas o que você falou do ambiente, como que isso impacta, né? Muito. E você falou da temperatura, porque existe uma temperatura que é a chamada temperatura adequada para o tratamento hemodiálise, que é 24 graus. Então, às vezes, você chega num ambiente desse aí, tem pessoas tremendo de frio, né, com aquelas mantas, né? E tem casos, por exemplo, que tem pessoas que estão sentindo calor. Aí fica aquele negócio, no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Não pode abaixar a temperatura, mas não pode subir também a temperatura. Então, é um ambiente que tem que ser um ambiente extremamente controlado, né? Por causa de bactérias, vírus e coisas desse tipo. Mas é um ambiente também onde esse tipo de trabalho que vocês fazem, né, bingo, música, é extremamente bem-vindo. Eu participei de bingos lá no Feliz Rosto, provavelmente vocês devem ter sido da equipe que promoveu esse... porque você ia ao sábado, né? E a gente também ia ao sábado. Exatamente. Tem uma senhora que eu lembro que ela vinha do interior, e olha que legal, eles falam isso sempre dos nossos voluntários. Ela pediu para o marido parar numa padaria para comprar uns docinhos, porque naquele sábado ia ter a visita do tio Flávio Cultural. E aí eu falo com o voluntário o seguinte, olha, cuidado, porque se a gente marca e não vai, tem gente esperando. Exatamente. Né? Tem gente esperando um cabeleireiro que a gente levava, uma para fazer unha, coisa desse tipo, para poder amenizar aquele espaço, aquele tempo, que ele pode ser um tempo solitário também. Eu vejo pessoas que se fecham muito. Um dia eu cheguei lá, e aí quando o grupo chegou, teve um senhor uma pessoa estava lá, aí o grupo de voluntários chegou, ele pegou a manta e ele se cobriu como se fosse um casulo. Exatamente. Porque é o espaço dele também, né? Nem todo mundo está bem, né? Para poder receber uma visita, gente que você não conhece. Então, é um espaço que mexe muito comigo. Mas eu queria que você me falasse do ponto de vista do paciente. Ali dentro você teve a ideia, ou foi ali dentro mesmo, de escrever o livro? Exato. O tio Flávio, o que me levou a escrever esse livro foi o seguinte, eu comecei a perceber que as pessoas que fazem hemodiálise, elas têm uma tendência a se diminuírem, né? Acharem, né, que são piores do que as outras pessoas, de que não existe mais expectativa de vida, né? Não fazem planos para um futuro, né? Para eles não existe futuro, né? E isso leva muitos a quadros de depressão, né? E às vezes alguns, quando entram nesse quadro de depressão, aí eles começam a pensar assim, para que eu vou ficar me cuidando se eu tenho 2 ou 3 anos só mais pela frente? Estou com a morte batendo na porta, então eu não vou ficar cuidando de mim, né? Exatamente. Então, muitos até brincam que estão na fila, né, da morte, né? Então eu pensei, eu preciso de fazer algo para tentar levar um pouco de esperança, de fé, de resiliência para essas pessoas. E, na verdade, quando eu falo isso, eu estava falando isso para mim também, porque eu era paciente em hemodiálise. Então, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo para mim, eu estava tentando mostrar para as pessoas que o quadro delas era o mesmo que o meu, que os sentimentos que elas tinham era o mesmo sentimento que eu tinha. E outra, eu tentava mostrar para as pessoas que acompanham os familiares, médicos, enfermeiros, como que um paciente em hemodiálise ele se sente. Então tem poesias aí, por exemplo, tem uma poesia que eu falo da minha cadeira, né? Da minha cadeira. O que eu via da minha cadeira?
né? O que eu via? Eu via uniformes bailando pelos corredores, uniformes azuis, verdes, uniformes brancos. O que eles simbolizavam, né? Então, eu tentei mostrar como é a visão de um paciente em hemodiálise, né? A visão dele física e a visão emocional também. O que ele sente, né? Quais são os sentimentos que ele passa, porque, na verdade, é um turbilhão de sentimentos, né? Quando você chega para hemodiálise, geralmente você vai para a mesma cadeira, não, né? Sim, você tem sim. uma cadeira... Existe um box, existe uma técnica de enfermagem responsável pelo box, e existe a cadeira que você faz hemodiálise. Então, a cadeira que você faz todas as vezes, Todas as três vezes, vezes, você vai para a mesma cadeira. Para a mesma cadeira. Né? Por isso uma cadeira que é lógico que não é sua, porque no dia que você não está lá, tem outra pessoa sendo atendida nela. Exatamente. Mas é esse hábito mesmo de ter aquele lugar seu, que parece seu. Exatamente. Né? Então, quando eu escrevi essa poesia da minha cadeira, eu estava justamente pensando nisso. Né? Eu venho aqui toda terça, quinta e sábado, sento nessa cadeira, essa máquina... Né? Aí, num dos textos, eu falo assim, e eu olhei para a máquina e ela olhou para mim. Já éramos velhos amigos, né? Então, o que me levou a escrever o Diálise da Vida foi perceber que, na verdade, não era só um tratamento físico ali, era um tratamento emocional. Né? Muito. E Porque mexe demais com as pessoas em todos os âmbitos, né? Porque quando a gente vê, nós voluntários, passamos por um processo de higienização e entramos para poder fazer a atividade. Mas os familiares de cada um daqueles que estão ali não podem ficar do lado, porque é um ambiente de saúde, né? A gente não pode levar criança, a gente não pode levar adolescente, porque tem toda a regra para o voluntário entrar lá. Mas é um momento em que parece que é solitário. E aí, é lógico, tem você com você mesmo e com sua máquina. Exatamente. Mas há uma interação das pessoas da baia, né? Exatamente, E o interessante é que essa comunicação entre as pessoas que fazem parte do mesmo box é muito interessante. Por quê? Porque você acaba formando laços afetivos. Então, você descobre... Por exemplo, eles descobriram que eu era professor, né? Descobriram que eu era escritor, e aí a gente tinha sempre algum assunto para conversar, né? Aí, de repente, você estava conversando com a pessoa e, de repente, você percebe que a pessoa não está respondendo mais, porque dormiu. Né? Tem disso também. A gente chegava, as pessoas estavam dormindo, não mexe com essa não. Exatamente, estava dormindo, né? E outra, à medida que a gente conversava, a gente é como se desse para a pessoa, né, promovesse para ela uma viagem. Né? Sandro, me conta como que é lá em Leopoldina. Aí eu contava para eles, né, como que era lá em Leopoldina. Me conta, né, como que é ser professor de adolescente, de jovem. Né? Eu dava aula na faculdade também, lá do Cefet. Então, essa interação é muito interessante. Né? E esses textos todos que eu coloquei, que são mais ou menos 100 textos, são textos que surgiram durante o período de hemodiálise. Mas você chegava a escrever lá? Escrevi. Quando eu não escrevia com bloco de notas, eu pegava o celular e aproveitava e escrevia no celular. Aí quando chegava em casa, então, eu passava. Transcrevia o que você escreveu. Aí você fez esse período de hemodiálise por quanto tempo? Eu fiz durante 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. E aí o que aconteceu a partir daí? Por que você parou o processo de hemodiálise? O seguinte, aí está uma das explicações por que eu vim para Belo Horizonte. A família é extremamente importante na vida de um paciente hemodiálise. Né? E quando a minha família, né, meus irmãos e irmãs descobriram que eu estava fazendo hemodiálise e que eu precisaria de um transplante renal, meus irmãos todos se prontificaram a doar o rim para mim. Eu até me emociono. Mas tem que emocionar mesmo, né? Porque quando eu fui para poder fazer a primeira consulta com o nefrologista, Dr. Gabriel, meus irmãos todos foram para poder
se colocarem à disposição de me doar o rim. E como é que é esse processo? Tem que ser compatível, né? É um processo extremamente demorado. Mas por quê? Porque é um processo extremamente criterioso. Então, eles querem ter a plena certeza de que aquele rim é o rim mais compatível com você. Então, foi um processo que demorou 2 anos. Nossa! 2 anos. Exames, tudo quanto é esse tipo de exames, né? Exames de imagem, exames clínicos, exames físicos. Por isso que tem muita gente que está na fila esperando e que não conseguiu um rim compatível e que está esperando alguém que possa ter essa compatibilidade para poder fazer, né, o transplante. Exatamente. Então, logo assim que meus irmãos se prontificaram, irmãos e irmãs, então eles começaram a fazer os exames até que chegaram no ponto de perceber que o rim mais compatível comigo foi do meu irmão Silmar, que me doou, né? Então, tem pessoas que ficam na fila mais de 10 anos. Né? Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que morrem na fila. Esperando, né? Esperando, né? O Brasil tem uma fila grande, né? Para transplante de rins. Apesar de que o número de pacientes, o número de transplantes, né? Por exemplo, ao ano, chega aí a 1.000, 2.000 transplantes, mas ainda é pouco. Entendi. Ainda é pouco. Atualmente, fala-se que no Brasil nós temos mais de 150 mil pacientes em hemodiálise, né? Hemodiálise e diálise em hospital e peritoneal também, que é feito em casa, né? Então, 150 mil pessoas na expectativa de uma doação renal. O que as pessoas podem fazer? Porque medula você vai, faz um exame de sangue, se é compatível você vai lá e faz um procedimento. As pessoas quando vão doar um rim, geralmente é para um parente, né? Porque não tem um banco de pessoas, eu vou doar um rim para alguém, né? Exato, Ninguém faz isso, obviamente. Por lei também não pode. Não pode, né? Não pode, por lei não pode. Então é só quando há o óbito e a pessoa então doa os órgãos, né? Aí sim. E quando há alguém na família com compatibilidade. Porque o doador vivo, né? O doador vivo tem até uma parentela, né? Então, por exemplo, primo já não pode. Entendi. Até um certo grau de parentesco. Então, né? acho que o que deve ser feito para conscientização mesmo é as famílias que têm perdas, né, de parentes que vêm para óbito, conversarem antes né, enquanto a gente está aqui, conversar e falar sobre doação de órgãos, né? Como que isso é importante, né? Como que é importante. Porque a maneira que a gente tem para ajudar nesse caso é justamente essa. Agora, tem algo também que pode ser feito que mexe até com a parte de legislação, leis, né, judiciário, coisas assim. Flexibilizar. Porque, às vezes, por exemplo, você tem um amigo que é compatível e quer doar, mas ele não pode, tem que entrar na justiça. Entendi. Né? Eu não sabia dessa parte. Então, tem casos, por exemplo, é claro que tem que ser uma coisa bem estudada. Lógico, porque a gente tem corrupção, tem outras coisas mais, né? Exatamente. Mas eu acho que tudo o que puder ser feito para poder melhorar, né, e agilizar esse processo, tantos deputados, né, senadores, políticos em si, poderiam fazer, né, trabalhar em leis que favorecessem, né, a doação. Agora me conta, então você fez esse transplante quando? Eu fiz esse transplante esse ano. Ah, foi esse ano? Esse ano, maio desse ano. Maio. Eu estou com 6 meses e 15 dias já de transplantado. Olha só. 6 meses e 15 dias. Conta-se os dias, né? Conta-se os dias. Todo dia 7 eu faço aniversário. Então, dia 7 de dezembro eu completo 7 meses de transplantado. Olha só. E aí, como você está se sentindo? Como é que foi a reação pós-transplante? E o que vem a partir daí em termos de literatura? O pós-transplante, eu me sinto assim, uma outra pessoa. A disposição é outra, né? O ânimo é outro, né? A própria alimentação sua é outra, né? O sono seu é outro. Quer dizer, muda completamente a vida de um paciente. O transplante, ele não é a cura. O transplante é um tratamento renal, né? Mas é um tratamento que te liberta.
Porque, querendo ou não, você ter que 3 vezes por semana, 4 horas por dia, ter que sair da sua casa, né? Ir para o hospital, depois voltar. E outra, quando você volta extremamente cansado, você volta extenuado. E com isso, a sua qualidade de vida cai muito, né? Você não pode, por exemplo, viajar. Ah, eu vou viajar, mas amanhã eu tenho que voltar porque... Para poder fazer o tratamento. Fazer o tratamento, né? Então, é como se de repente você se sentisse preso a uma máquina e a uma cadeira e de repente você começa a perceber que agora você já tem essa liberdade de ir e vir, né? de se alimentar. Uma outra coisa extremamente importante também e que eu me sentia muito preso é o fato da ingestão de água ser controlada. Você às vezes tinha sede e não podia beber. Não podia porque a retenção de líquido é muito grande. E aí, no outro dia, quando você ia fazer a diálise, você tinha que liberar, por exemplo, 3 litros. Nossa. Né? Então, o controle, né? Eu, por exemplo, eu me controlava de tal forma que eu só tomava por dia, no máximo, 1 litro de água. E às vezes você ficava com sede, né? Imagina esses dias Isso é angustiante, né? Isso é angustiante. Às vezes você tem que pegar gelo e colocar na boca, porque só para poder tapear a sua sede ali, né? Então, hoje é uma nova vida. E essa nova vida tem um projeto, né, que você abraçou, que é justamente, ele tem o nome Diálise da Vida? Exatamente. Que você fez esse livro para distribuição gratuita nas diálises. Nas diálises. O nosso projeto Diálise da Vida, ele tem por objetivo alcançar todos os pacientes em hemodiálise da Grande BH. Né? Eu fiz um levantamento inicial, nós temos mais ou menos quase mais de 5.000 pacientes em hemodiálise na Grande BH. Né? E aos poucos nós estamos levando livros para o centro de hemodiálise. Né? A minha intenção é que cada paciente em hemodiálise receba um livro desse. Legal. E qual que é o objetivo desse livro? Dizer para ela, não desista não joga toalha, né? Existe esperança sim. Né? Vai ter um momento que vai desanimar, né? Isso vai acontecer, mas persista, né? Exatamente. Porque isso é bom para você, é bom para as pessoas que estão do seu lado. E tem pessoas que estão na fila e que às vezes já foram chamados 3, 4 vezes, mas quando chega lá para poder olhar, o rim não é compatível com ele. Aí ele frustra. Um baque. É um baque. Porque ele fica naquela expectativa, né? Amanhã que eu vou ser transplantado e tal. Aí na última hora, olha, tem uma pessoa que é mais compatível que você, então esse rim não vai ser dessa vez. Então ele volta com aquela frustração. Então esse livro, ele está querendo dizer para você assim, não deu certo agora não, mas amanhã pode dar certo. Né? Hoje você não está tão bem assim não, mas amanhã você vai estar melhor. É porque é a fala de alguém que passou por isso. Exatamente. Né? E isso que tem muito mais peso, porque você passou por essas dúvidas todas, passou por esses altos e baixos, né? Conseguiu fazer o seu transplante. E o projeto Diálise de Vida ainda tem uma continuidade, porque além de ter feito esses livros aqui para entregar, você já escreveu e vai publicar, né, um novo livro. Exatamente. Então, agora, o estágio, né, eu já não estou mais em hemodiálise, já tem 6 meses que eu não faço hemodiálise. Esse livro foi escrito durante a hemodiálise, então ele vai ser muito útil para pacientes que estão em hemodiálise. E me veio, né, à cabeça o seguinte, eu comecei a escrever esse livro novo no CTI do hospital. Quando eu saí da cirurgia e fui para o CTI, a gente fica 3 dias no CTI, eu tinha feito um pacto com Deus da seguinte maneira, se essa cirurgia der certo, se for um sucesso, eu quero escrever a minha trajetória, desde o diagnóstico de uma doença renal crônica até o pós-transplante. E aí, quando eu cheguei no CTI e o médico falou comigo assim, olha, o seu transplante foi um sucesso, né? O médico até brincou comigo.
eu nunca vi um rim tão turbinado igual esse seu. Você urinou em um dia 14 litros. Nossa. Então, tio Flávio, para mim foi uma alegria. Falei, não. Aí eu cheguei para a enfermeira e pedi para ela um bloco. Ela higienizou, é claro, caneta. E eu comecei a escrever o meu novo livro, né, que vai ser lançado agora em 2025, que chama-se Atravessando Desertos, né? E eu costumo dizer, deserto não é só um deserto físico, é um deserto emocional. Um luto é um deserto. Exatamente. A perda de um emprego, às vezes, é um deserto. Né? A separação, um divórcio é um deserto. E uma doença é um deserto. Então, eu mostro como atravessar esse deserto, como foi a minha experiência. Por quê? Porque alguém que vai começar, ela nem começou a hemodiálise ainda não, mas quando ela vai começar, ela fala, não, essa pessoa atravessou um deserto, né? Ela passou por ele e venceu. Então, a minha intenção agora, né, em 2025, né, o livro já está pronto, já estamos na fase de editoração, né? E a intenção nossa é colocar esse livro, né, para a sociedade, né, como um exemplo de alguém que passou pela diálise, que atravessou esse deserto e que está querendo que mais pessoas consigam também atravessar esse mesmo deserto. Sandro, a gente tem que encerrar. Já? Passou muito rápido. Muito rápido. Aqui parece uma câmera que voa o tempo, Que sabe? isso? Mas eu queria te agradecer pela sua presença, que o seu livro chegue a mais e mais pessoas, aquelas que, né, estão em tratamento, mas aquelas também que não estão, para poder tentar entender o que passa uma pessoa em tratamento de diálise. E falar que a gente volta em 2025 com o seu novo livro, para a gente poder explorar um pouquinho sobre o transplante. Exato, tá bom? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E a gente se encontra em 2025. Tá ok, estou à disposição. Pessoal, a gente fica por aqui e voltamos semana que vem. Até mais.